Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. No mundo cristão de hoje, especialmente no meio evangélico, é pregado o evangelho da prosperidade. E muitas pessoas vão lá na determinada igreja só para receber bênçãos, que é garantido. Você vai lá, você ganha um carro novo, importado, você abre uma loja em uma semana. Eu já vi o testemunho de uma mulher, 10 anos que ela tentou, não conseguiu, foi uma semana na igreja lá, pum, abriu uma loja. Se eu não estiver enganado, foram 2, vou deixar só por uma, tá? Para não falar que eu estou exagerando. Então, são várias histórias assim, que nós dizemos cabeludas, né? E é falado muito disso, né? Vai lá para você ser abençoado, né? E quando você olha bem o centro do Evangelho, e você olha Jesus como o maior exemplo de todos, podemos dizer até o único exemplo, ele teve uma vida aqui na Terra muito diferente do que é pregado por aí, né? Ele estava muito mais preocupado em abençoar do que em ser abençoado. O apóstolo Paulo diz uma coisa que os evangelhos não disseram. Paulo disse assim que Jesus falou: é mais bem-aventurada a coisa dar do que receber. Nenhum dos 4 evangelhos relataram essa frase de Jesus. Paulo relatou. Então, de acordo com Paulo, Jesus disse que é uma bênção muito maior poder ajudar, poder dar alguma coisa, do que receber. E é claro, quando você recebe, é porque você está precisando. Quando você doa, é porque você tem em abundância, não é? Então, isso é uma grande bênção. Muitas pessoas confundem ou desconhecem que Jesus, tanto como homem aqui na Terra e como Deus no céu, é a mesma pessoa, o mesmo caráter. Olha o que eu quero dizer. É a mesma maneira de agir. Ele tem a mesma maneira de agir. E nós falamos assim, por exemplo, o planeta Terra pertence ao Senhor Jesus. E é verdade, né? Não há dúvidas disso. Mas ele não usa nada para ele. A água é para nós, os alimentos são para nós, as riquezas encontradas na Terra são para nós, o ar, o oxigênio, para nós. Entendeu? As belezas naturais para as nossas vistas, os animais, enfim, tudo para nós. Ele é o dono, mas ele deixou que nós administrássemos, e nem é essa a melhor palavra, né? Porque nós usamos tudo. Sabe, parece aquele caseiro de um homem rico. Já viu isso? Eu já vi. O caseiro mora no sítio de um homem rico, ele cuida de tudo. O homem rico vai lá só de fim de semana, quando vai, e durante a semana o caseiro, junto com sua família, usufruem do sítio, da piscina, do campo de futebol, se tiver, etc. Então, ele é muito mais dono do que o dono. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que você fala, esse é o dono, sim, mas quem usufrui é o outro, né? Então, não sei. Pensa bem. E o evangelho, ele é bem isso, ele tem esse altruísmo grande, né? Se eu dissesse aqui, no título do vídeo, campanha de ajuda às pessoas necessitadas, né? Aí vocês iam pensar assim, o Mário está fazendo uma campanha lá para ajudar os necessitados. Você não precisa esperar eu fazer o canal. Eu quero chegar até esse ponto mais para frente, quando o nosso trabalho estiver mais adiantado e com melhor estrutura, mas eu gostaria muito mais de ouvir vocês, de ler o comentário de vocês no meu canal, dizendo assim, olha, nós estamos fazendo arrecadações para ajudar as pessoas, nós vimos no teu canal um vídeo que nos ajudou, nos incentivou, nos motivou a fazer isso. Para mim seria muito melhor ainda, né, ver os frutos do trabalho aqui do canal. Então, certa vez, faz mais de 20 anos, isso foi ainda no século passado, né, no fim dos anos 90, eu estava pregando numa igreja, num bairro pobre de São Paulo, cidade líder, e
ali numa igreja que eu estava pregando, eu falei mais ou menos sobre esse assunto que eu estou dizendo aqui, e mais ou menos o assunto que eu vou começar a introduzir agora, que faz parte do pensamento. Eu falei, olha, os antigos especialmente, né, eu fui criado pelos meus avós, e eu vi a minha avó dizendo muito isso, né, olha, esse enxoval eu ganhei no meu casamento, nunca usei, né, e tava lá, amarelando. Minha avó, ela tinha um conjunto assim de talheres, e também tinha eu esqueci o nome, tipo uma tigela, eu esqueci, mas não é uma tigela, eu esqueci o nome agora, não é um nome que a gente usa toda hora, a gente acaba esquecendo. E ela tinha vários artigos ali de prata, não era prateado não, era de prata. Ela ganhou no casamento dela, e ela não usava. Então, os antigos, eles tinham muito essa mentalidade de guardar, guardar e nunca usar, e morrer o tesouro ali dentro da casa da pessoa, né? E isso não mudou muito com o passar do tempo. Mudou, mas não mudou muito, né? Então, você muitas vezes fica guardando coisas que você não usa, né? Eu sou uma pessoa que comprei muitos livros na vida. Hoje eu não compro tanto porque não estou precisando, mas já comprei muitos. Só livros de inglês, para poder dar aula de inglês, para poder aprimorar o ensinamento. Só Deus sabe quanto eu gastei. Os livros eram todos importados. Vocês imaginam o preço. Mas, quando eu tenho um livro, seja ele de que assunto for, se eu não for lê-lo mais, é que tem vários livros que eu leio várias vezes, mas se eu tiver um livro e não vou ler mais, eu passo para frente, não fico em casa, tá? Então, roupas também, você não vai usar mais, por que está guardando? Passa para frente, tudo que você não usar. E naquela igreja eu falei assim, olha, se você tem roupas no seu guarda-roupa que você não usa há 1 ano, provavelmente é que você não vai usar mais, você não precisa. Você não precisa. Está 1 ano lá para, você não usou. Aí, um dia eu voltei naquela igreja. E uma mulher que eu nem conhecia, chegou para mim e falou, olha, eu vou te contar uma história que eu quero que você use como testemunho. Quando você for pregar em alguma igreja, você pode contar a minha história como testemunho. Quando eu ouvi o teu sermão, eu fui para casa, abri meu guarda-roupa, ela morava com a mãe dela, e a mãe dela começou, não vai dar isso, é roupa boa, não vai dar. Ela falou, eu juntei 70 peças de roupa que eu não iria usar mais e estava parada lá no meu guarda-roupa. Tá entendendo? Então, eu conheci um pastor que ele falava assim, os ricos colecionam carros, cavalos, né, obras de arte, e o pobre coleciona pote de margarina, pote de maionese, né, essas coisas. Então, em outras palavras, ele quer dizer, o princípio está dentro de todo mundo, né, esse princípio de acumular, né, de guardar, de manter. O apóstolo Tiago diz assim, ai de vós que acumulastes para os últimos dias. Ai de vós, né? E você lê depois para entender melhor o assunto. Outra hora eu posso falar também sobre ele. Acumular, principalmente quando nós estamos próximos à volta de Jesus, é uma insanidade enorme. Então, graças a Deus surgiu um movimento aí chamado minimalismo, onde você vive com o mínimo e para de carregar um peso enorme nas suas costas de coisas que você não vai usar e que vai, sim, fazer parte do dia do juízo. Você vai responder, sim, porque se você ficou guardando coisas valiosas que estão ali paradas, não servem para absolutamente nada, vai ter que dar contas a Deus dizendo por que você não fez. Quando aquilo poderia, um cobertor que podia aliviar o frio de alguém, uma roupa que poderia ajudar alguém, não sei, você sabe, eu não sei quantas coisas você tem na sua casa que são inúteis, né? Adianta ficar, isso aqui era da minha mãezinha, eu vou guardar para sempre. Não, você pode guardar uns poucos itens, né, de uma pessoa querida, eu acho tudo bem, mas você guardar tudo, ficar guardando, sabendo que pessoas estão precisando, né? Será que a sua mãezinha, se estivesse viva, ela não ia ficar feliz de ver que as coisas dela estão sendo usadas, né? Estão sendo servindo, né? Tendo uma utilidade, né? Então, como é que está a sua casa, né? Como é que vai ser
quando Cristo voltar e nós formos julgados, uma pessoa falar assim, olha, eu tinha vamos dizer assim, essa cadeira feita de um móvel, de uma madeira rara, revestida de ouro, não sei o quê, ninguém nem sentava nela, e está aqui, ó. E você não fez nada, você podia dar essa cadeira para uma instituição de caridade, eles venderem, fazer dinheiro com isso. Não fiz, né? Como é que vai ficar? Entendeu? Eu lembro de pessoas que contam a história do Titanic, né? Que as pessoas preferiam levar laranjas no boto salva-vidas do que uma obra de arte caríssima que elas levaram. Até a obra de arte foi tudo por água abaixo, literalmente. Né? Era muito melhor ter uma laranja do que um quadro caríssimo. Né? Então, cuidado com essas coisas, esse espírito mesquinho de acumular, de ter mais, de ter, e nunca dar nada para ninguém, doar, colaborar. Eu acho que eu já esclareci bem o assunto. Desapegue dessas coisas. Isso vai te fazer um bem espiritual enorme. Isso vai matar o seu egoísmo. Sabe, o egoísmo, ele é morto quando você pratica também. Tem gente que acha que é só orar que o egoísmo vai... Não, quando você pratica algumas coisas, você está colaborando, você tem que colaborar com a obra de Deus, sim, somos cooperadores de Cristo, diz o apóstolo Paulo, é a palavra de Deus. Então, você está colaborando para que o seu egoísmo morra, amíngua, ele morra de fome. Você fica guardando as coisas, quando você começa a doar e ver pessoas felizes, isso vai te transformando, você vai sendo cada vez mais parecido com Jesus, que acha que mais bem-aventurado é dar do que receber, e isso é um elixir espiritual, vou dizer assim, muito grande, muito poderoso. Pratique isso. Eu estou aqui falando para vocês, não só para vocês, eu faço isso, eu pratico isso. Existem poucas coisas aqui que eu ainda tenho que doar, ainda tem uns livros que eu separei, por exemplo, eu tenho que doar porque eu não vou usar mais. Né? A minha vida é muito simples, não tem muitas coisas para doar, não. Mas tem pessoas que chegam ao ponto de não doar nem para os próprios filhos. A pessoa não vai usar mais e não doa nem para os próprios filhos. Eu podia contar uma história aqui, mas o nosso tempo já está muito avançado. Seria muito interessante eu contar, quem sabe outra hora. Que você deixe o seu like, é o que eu peço no nosso vídeo, compartilhe para que as pessoas sejam cada vez menos mesquinhas e acumulando coisas que elas nunca vão usar. E também eu peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, para que a sua vida espiritual possa melhorar e crescer cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém.